Vladimir é assessor e consultor de entidades sindicais e diretor da Insight Assessoria Parlamentar. Servidor público aposentado. Iniciando, então, com Vladimir. Vladimir, fique à vontade, você tem meia hora aí para nos ajudar muito na PEC 32. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer à frente o convite para estar aqui numa conversa com lideranças que eu entendo da extrema importância, principalmente no momento desse. E já começo dizendo que eu estou na torcida pelo impeachment. Eu estou aqui em Brasília, mas estou torcendo aí. Mas, enfim, eu acho muito importante a gente discutir a reforma administrativa. E eu tenho dito, nos eventos que eu participo, que a gente tem que ter muito claro, de imediato, o seguinte: nós não estamos enfrentando a PEC 32 apenas. Nós estamos enfrentando a reforma administrativa, que é parte da reforma do Estado. Outra coisa, a PEC 32 e aquilo que virá depois, porque, como bem disseram os representantes do governo no dia da apresentação dessa PEC, a reforma administrativa ela tem 3 fases. A PEC é a primeira. E a segunda e a terceira vão acontecer depois da emenda constitucional promulgada, mas, paralelo a isso, algumas coisas vão correr junto com a PEC. Eles estão esperando passar eleições municipais para não chamar muita atenção para algumas coisas que eles acham que daria desgaste para os seus candidatos, e tão logo passe, eles virão com tudo. Primeiro, porque a gente tem que ter claro, este ano não terá recesso do Congresso Nacional. Não vai haver aquela interrupção que acontece geralmente na segunda quinzena de dezembro e que retoma no primeiro dia útil de fevereiro. E por que não vai acontecer? 2 motivos principais. Do ponto de vista legal, não pode ter recesso se o Congresso não votar a lei orçamentária do ano seguinte. A Constituição diz que até o dia 23 de dezembro tem que votar o orçamento. Caso não vote, o Congresso não pode entrar em recesso. Só que tem um detalhe: para votar o orçamento, tem que primeiro ter votado a lei de diretrizes orçamentárias. Também está na Constituição isso. E a lei de diretrizes orçamentárias ela é apresentada pelo Executivo por ordem constitucional em maio, para ser votada até julho, senão não tem o recesso do meio do ano. Ela aprovada, o governo tem que entregar o projeto de orçamento até agosto, 31 de agosto, para votar até dezembro. Só que a primeira instância do Congresso que analisa tanto a lei de diretrizes quanto a lei orçamentária é a Comissão Mista de Orçamento. E um pequeno detalhe, a Comissão Mista de Orçamento até hoje não existe, não tem ninguém, não tem uma direção instalada. Quem é a mesa? Quem é o presidente da Comissão Mista de Orçamento? Ela está parada. Tudo que tem que votar, tudo que tem que decidir está indo direto, ou ao plenário da Câmara, plenário do Senado, ou ao plenário do Congresso, como é o caso de proposta de emenda constitucional. Estava sendo votado direto nos plenários. E, da mesma forma, os vetos presidenciais, que são analisados pelo Congresso em conjunto, também estão indo direto a plenário, que aí é o normal deles. Esse é um dos motivos de não ter o recesso. O outro, o próprio Rodrigo Maia já comentou, não tem como ter recesso, uma vez que, com a pandemia, boa parte da pauta do Congresso ficou suspensa. Também é verdade. Projetos que já estavam nas 2 casas pararam. Em tese, porque não foi cumprido à risca, deveriam ser analisados durante o período de calamidade pública, que oficialmente vai até 31 de dezembro, apenas projetos que teriam a ver com situações emergenciais, principalmente ligadas à pandemia. E aí, muito projeto que já estava protocolado acabou não andando. Então, esse é um dos argumentos que ele coloca. Mas, na verdade, o que eles querem, aproveitando que não vai ter recesso, e tem 2 argumentos que a gente não pode negar, são reais, que é esse do orçamento não votado e é o fato de ter uma pauta atrasada, para acelerar a reforma administrativa também. Não é à toa que o Rodrigo Maia já disse na imprensa mais de uma vez, até 15 de janeiro eles querem ver a PEC aprovada na Câmara, para ir para o Senado. Porque é uma coisa que eu já tenho falado em alguns eventos, já falei aqui com o pessoal da Pública, com algumas entidades que
estão até presentes aqui. A ideia deles é aprovar a PEC até o início do ano que vem. Janeiro aprovaria na Câmara, em seguida Senado, e viriam a segunda e a terceira fase, que são projetos de lei complementar, projetos de lei ordinária, para debate até o final do ano de 2001. O objetivo deles é a reforma, nas suas 3 fases, estar concluída até dezembro de 2021. Por quê? Simples. 2022 é ano eleitoral para presidente da República, governadores, e para os parlamentos federal e estadual. Vai eleger deputado federal, vai eleger deputado federal, vai eleger senador. Se eles te conseguirem o que eles querem, se eles tiverem aprovado todo o processo, as 3 fases da reforma até dezembro do ano que vem, eles entram no ano eleitoral mais tranquilos, onde eles terão 2 coisas principalmente. Uma, a possibilidade de eleger um sucessor, que eles querem, já estão até discutindo. Não foi por acaso que Luciano Huck e Sérgio Moro se encontraram nesse fim de semana, como noticiou a Folha de São Paulo, almoçaram. Para aqueles que achavam que chamar Luciano Huck para uma frente ampla para tirar Bolsonaro significa avanço, eu quero dizer o seguinte: Luciano Huck faz parte de 2 instituições que são financiadoras, são patrocinadoras da PEC 32. Pessoas da equipe que, na verdade, redigiram a PEC não são do governo, não foi o governo Bolsonaro que redigiu. Foram pessoas de um grupo composto por uma série de instituições, e aí uma delas, a mais famosa, o Instituto Milênio, mas também o Instituto Lehman e os institutos do qual o Luciano Huck participa e tudo mais. Eles já estão discutindo quem será o representante neoliberal na eleição de 2022. Para que essa pessoa, sendo eleita, possa dar continuidade ao processo de desmonte do Estado, eles querem tudo isso aprovado até o final do ano que vem, para aí, no ano de 2022, se dedicarem à campanha. Mas tem um outro ponto também que eles levam em consideração. Vamos que eles não façam um sucessor, que entre alguém da oposição. Vai entrar amarrado. Por quê? A Constituição vai estar alterada e eles vão entregar para o próximo presidente novas regras, novas formas de funcionamento, novas situações que vão deixar os dirigentes do Estado presos. Ou seja, o presidente não vai poder autorizar, como é hoje, contratações, concursos. As carreiras não vão se desenvolver como a gente vê hoje, até porque elas não existirão a partir dessa reforma. Então, eles estão fazendo tudo ajeitado, tudo combinado, tudo direitinho para, na próxima eleição, ter continuidade do processo de desmonte, que não começou com essa PEC. Nós vimos em 2016 a emenda 95 do teto de gastos, a reforma trabalhista, que não precisou de uma PEC, porque mexeu principalmente na legislação infraconstitucional, a CLT. Nós tivemos a reforma da Previdência, que teve um ensaio no governo Temer, mas foi aprovada no governo Bolsonaro. Aí alguém fala, não, a reforma do Bolsonaro. Não existe a reforma do Bolsonaro. Bolsonaro é presidente de extrema-direita para cuidar de costumes e outras coisas. A parte econômica está com a outra banda do governo, que é a banda neoliberal dirigida por Paulo Guedes e sua turma. Não por acaso, boa parte da equipe do Paulo Guedes é do Instituto Milênio. Os 2 que saíram, o Salim Matar e o Paulo Weber, são e vão continuar sendo do Instituto Milênio, ainda que estivessem ocupando cargo no governo. Tanto é que eles saíram e voltaram para o Instituto Milênio. O dono da Localiza, muita gente pensa que ele é um empresário que é dono de uma locadora. É, também. Mas ele faz parte do Instituto Milênio, é um dos apoiadores daquele instituto. Não, por acaso, ele foi para o governo para cuidar de privatização. Então, a gente tem que ter claro que essa reforma faz parte de um pacote maior. E atrás dela vem mais coisa. Tem a reforma sindical que vem por aí também. E a reforma sindical, parte dela já vai vir entre a segunda e a terceira fase da reforma administrativa. Porque entre os projetos de lei que virão, a gente tem que ter claro que vem coisa para nós. Por exemplo, direitos e deveres do servidor público. O que vai vir ali? Uma lei de greve e um código de conduta. A lei de greve vai ser nacional, não vai ser uma lei federal. Vai pegar as 3 esferas.
praticamente, para efeitos de greve, 100% dos serviços públicos serão considerados essenciais. Ou seja, não pode fazer greve. Junto com isso, na PEC já tem lá escrito que os temporários que virão depois da aprovação da PEC podem atuar na atividade fim para substituir servidor em greve. Não está com essas palavras, mas está escrito para cobrir paralisação. Lembrando que a reforma do Temer já colocou a possibilidade de temporário e terceirizado estarem em atividade fim. Não é só atividade meio. Nós, no serviço público, acostumamos com terceirizado onde? Limpeza e conservação, copa, vigilância, recepção. Pelo que já foi aprovado uma parte com Temer e vem agora para servidor público com Bolsonaro, essas pessoas vão poder estar na atividade fim. Aqueles cargos de confiança novos também vão poder ir para a atividade fim. E não é à toa, não é só para chefiar, vão estar na atividade fim exercendo a atividade. Para quê? Para vigiar, denunciar e interferir na avaliação de desempenho, que vai ser o único critério do servidor desenvolver na carreira. Inclusive, vai interferir na remuneração do servidor, essa proposta. Então, não é nada feito à toa, está tudo muito bem montado. E aí o código de conduta do servidor vai ser draconiano, e já disseram, vai ser muito mais rígido que o atual. Eu tenho o atual aqui, eu posso até mandar para vocês mais tarde. Não é fácil. Para vocês terem uma ideia, eu participei de um evento no Ministério, um pouquinho antes da pandemia, o auditório no térreo, os servidores no mesmo prédio tinham dificuldade de sair das suas salas e descer para o auditório para a gente participar de uma conversa, de um bate-papo. O auditório ficou praticamente vazio. Os dirigentes sindicais tiveram que gravar o evento para depois mandar para as pessoas. Como a gente faz hoje, só que a gente hoje faz por conta da pandemia. O que acontece? Isso vai ser piorado. Vai entrar na avaliação de desempenho, vai entrar no código de conduta como comportamento inadequado, abandonar o serviço para acompanhar, ainda que seja atividade sindical. Não seja o dirigente, pode ser uma pessoa que nem filiada ao sindicato é, mas sair do seu local de trabalho para assistir, para acompanhar, para ver, ou ver pela internet, como a gente faz hoje, vai ser considerado um ponto negativo na sua avaliação de desempenho. Mas, enfim, falando da PEC, eu quero que a gente tenha claro o seguinte, essa PEC tem 2 objetivos. E nós, servidores, somos um deles, mas não somos o principal, porque o principal dessa reforma é o desmonte da máquina pública. Por exemplo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais não funciona como o governo quer. Eles querem mudar a forma de funcionar, se é que vão manter ele funcionando. Porque se for aprovada a PEC, o presidente vai poder, por um decreto, sem perguntar nada ao Congresso, extinguir o INPE. O IBAMA, que multou, então, o deputado Bolsonaro quando foi pescar em área proibida, que não podia nem entrar, o que dirá pescar, ele pode fechar o IBAMA. Já está praticamente desmontado, não tem dinheiro para nada. Para a gente ter uma ideia, 100% das pessoas que trabalham nas frentes de combate a incêndio retornaram às suas bases porque não tem equipamento, não tem material para trabalhar. Quem é que está cuidando? São voluntários da Defesa Civil Estadual dos estados que estão sofrendo com o incêndio lá no Pantanal. ICMBio, a mesma coisa, eles vão acabar com o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, que é responsável por 100% das áreas de preservação. E vão botar o quê? Abre aspas, parques cedidos à iniciativa privada, para ganhar dinheiro e para facilitar a exploração, ainda que disfarçada. Outra coisa que essa PEC vai permitir, universidades. Paulo Guedes já disse, aquilo que foi feito nos governos Lula e Dilma de aumentar o número de universidades, e não só universidades em si, mas aumentar o número de campos das universidades. Tem universidade que tinha um campus só, agora tem 2, 3, principalmente se expandindo para o interior. Ele é contra, ele acha que aquilo não está dando lucro nenhum, dinheiro. Eles vão fechar várias universidades públicas, vão fechar institutos de educação federais, estaduais e tudo mais.
Aqueles servidores que não tiverem estabilidade vão ser demitidos, os que tiverem estabilidade vão ser encostados em algum canto. E na universidade tem uma coisa que eu acho que a gente tem que ter bem claro. Eles querem duas coisas ali. Uma é dirigir a universidade. Eu conversava com os companheiros da Universidade Federal de Goiás há uns dias atrás, e eles já disseram que está sendo retomada uma discussão antiga do governo Fernando Henrique, que é a chamada regionalização do ensino. O que eles chamam de regionalização do ensino? Pegar o caso da Universidade Federal de Goiás. O grosso da economia goiana é agronegócio, certo? Certo. Então, acaba com a faculdade de TI da Universidade Federal de Goiás, acaba com os cursos de humanas, todos, e gira 100% da universidade para o agronegócio exportador. Não é o agronegócio que produz alimento para a população brasileira, é o agronegócio que esquece que alguém aqui come arroz e vende arroz todo o arroz para o exterior para ganhar mais em dólar, porque o dólar está alto e vale a pena exportar. Fazendo, inclusive, uma coisa que nenhum país do mundo faz, que é ignorar a possibilidade de uma reserva de emergência para que a população não passe fome. Por exemplo, os países asiáticos, são os maiores produtores de arroz do mundo, eles não exportam além do limite para que não fique faltando arroz para a população. Aqui não, aqui exporta tudo sem nenhuma preocupação se alguém vai passar fome. E é para esse povo que eles querem dirigir universidades como a de Mato Grosso, como a de Goiás e outras onde o foco da produção do Estado é o agronegócio. Em São Paulo não é agronegócio, é outra coisa, então vamos dirigir. Dependendo da região de São Paulo, pode ser para a área de TI, pode ser para a área econômica, principalmente porque na cidade de São Paulo está a sede do mercado financeiro internacional do Brasil, e assim vai direcionando. E eles disfarçam através de convênios ou direto privatização das universidades públicas, colocando o seguinte: a pessoa estuda ali e sai. Se for faculdade de economia, esquece pesquisa na área social, vai ser voltado para a área econômica. Se for na área de comércio exterior, beleza, pode ser, porque aí vai ter empresa importando e exportando. Mas se for alguma coisa do ponto de vista amplo, social, que trate da população brasileira, esquece. Os laboratórios públicos, a ideia é fazer convênios com laboratórios internacionais, para que a pesquisa seja dirigida aos interesses dos grandes grupos farmacêuticos internacionais, e não pesquisa dirigida para o bem da população. E aí nós veremos o Instituto Butantan, Fundação Oswaldo Cruz e outros institutos que hoje trabalham ligados ao SUS para tratar da situação da população, virando para iniciativa privada. E aí fica a pergunta: como é que fica a campanha de vacinação, que hoje é feita a partir desses laboratórios que estudam, produzem e ajudam na implantação dos sistemas de atendimento à população para vacinação pública e gratuita em todo o território nacional? É tudo produzido aqui, por instituições públicas, que não farão mais isso. Isso será feito por iniciativa privada, que vai vender. E se nós recebermos vacina de graça, o Estado vai comprar e muito caro. O dinheiro que eles dizem que não podem gastar com o servidor é para gastar com a iniciativa privada, inclusive nisso. E aí nós vamos ter isso em todo lugar. Todos os órgãos públicos vão passar por isso. E aí, uma coisa que a gente tem que ter bem claro, que eu quero fechar essa parte aqui para entrar nesse período final da minha fala, na questão específica de servidor. A reforma, eu até respondi uma vez num evento que eu fiz com os companheiros de uma região, que eram servidores municipais, diferente da reforma da Previdência, que foi feita primeiro para a federal e depois estados e municípios teriam que fazer as suas partes, essa não, essa é global, é todo mundo ao mesmo tempo. A reforma já vai valer para todos, cabendo aos legislativos estaduais e municipais o desdobramento apenas, a regulamentação na sua área. Então, o que eu quero dizer com isso? Semana que vem, primeiro turno das eleições municipais. É primeiro turno para prefeito, mas vereador é o único. Nós vamos eleger os vereadores no Brasil inteiro, todos, domingo que vem. E eles vão votar a reforma administrativa que vai ser votada no Congresso logo em seguida, porque votou a PEC 32, começou a votar os projetos no Congresso, vai ter coisa ali que vai ser determinante para estados e municípios. Então, além da gente tomar cuidado com quem a gente vai votar para prefeito,
nós temos que tomar cuidado também com quem nós vamos colocar no legislativo municipal. Quem serão os vereadores, por exemplo, que vão cuidar da saúde pública municipal, da educação pública municipal, quando a proposta do governo é privatização dos dois. E não necessariamente privatização entregar para uma iniciativa privada, pode ser entregada para uma organização social, como já é boa parte da saúde municipal no país. E aí a gente vai ver coisas absurdas, como a gente viu nos hospitais de campanha durante a pandemia, no seu auge, principalmente em estados como Rio de Janeiro, Pará e outros. Agora, entrando na questão dos servidores, nós, servidores, estamos no meio do caminho, impedindo, atrapalhando, não deixando esses caras fazerem tudo isso que eu falei. E aí nós somos aquelas pessoas que estamos atrapalhando eles, mas somos as únicas pessoas que temos as informações que podem realmente impedir que eles façam isso. Nós precisamos chegar para a população e dizer: você não vai ter acesso à saúde pública, você não vai ter acesso à universidade pública, seu filho não vai se formar em nada, você não vai fazer um curso para graduar em nada, você não vai fazer especialização em nada, a menos que tenha dinheiro para pagar uma universidade privada. Então, nós somos os únicos que temos essa condição e nós estamos sendo colocados como bode expiatório, como os culpados pelo serviço público não funcionar, quando, na verdade, muitas vezes nós fazemos o serviço público funcionar apesar dos governantes, apesar dos dirigentes, apesar de não nos darem condições. Por exemplo, caneta. Seria obrigação do órgão fornecer caneta. A maioria, as pessoas levam caneta de casa. Tem gente que até faz vaquinha para comprar coisas que precisam para o trabalho do dia a dia. E a gente vai tocando serviço público. Eles deterioram o serviço, eles destroem o serviço e põem a culpa na gente. E aí tem algumas coisas que a gente tem que ter bem claro. Por exemplo, essa chamada pesquisa ou estudo da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, não é nada mais, nada menos que aquela mesma coisa divulgada pelo Jornal Nacional tempo atrás, feita pelo Instituto Milênio. Eles falaram assim: atualizaram os estudos. Mentira, não atualizaram nada. Eles usam as mesmas informações, deturpam dados. Por exemplo, eles falam que há um descontrole com gasto com servidor, que é mentira. Eles falam assim: o Brasil gasta 13,4%, segundo o Ministério da Economia, enquanto a Suécia gasta 12%, a França 12% e o Chile 6,9%. Só que eles não falam que a Suécia gasta 12% porque o serviço público é de excelente qualidade e atende 100% da população. Saúde lá não existe privada. Eu estive na Suécia, eu fui lá, eu vi como funciona. Da hora que você nasce até depois de morto, é tudo público, é tudo estatal, é tudo de graça para a população. Eles aplicam realmente 12,7% do PIB com o servidor público, porque assim funciona, tem em tudo que é lugar. Não falta saúde pública para ninguém, não falta educação pública, o transporte público é subsidiado e vai por aí. O Chile gasta 6,9% porque não tem serviço público praticamente nenhum. 80% das pessoas que trabalham no serviço público chileno não são servidores, são terceirizados e temporários. Claro que gasta pouco, não tem servidor, não tem serviço público no Chile, então não vem com essa mentira. Agora, eles às vezes se esquecem que a verdade é igual rolha, né? Por mais que você segure lá no fundo da água, na hora que você cansa, ela sobe lá para cima e aparece. No dia 15 de outubro, a Câmara dos Deputados, na Comissão de Relações Internacionais da Câmara, eles convidaram o embaixador da Espanha e o embaixador da Austrália para discutir, dentro da tese da reforma administrativa, gastos com servidores. Aí o que acontece? A Espanha gasta 12,2%, a Austrália gasta 17%. E aí os técnicos da Câmara dos Deputados pegaram dados do IPEA, pesquisa séria, baseada na informação colhida pelo IBGE, e falaram: o Brasil nunca gastou 13,4%. Hoje, gasta 10,7%. Ou seja, é abaixo da Suécia, da França, da Espanha, da Austrália. É muito abaixo de países que já fizeram reforma do Estado. Outra coisa que eles falam nessa pesquisa, que eu acho absurdo: número de servidores. O Brasil tem servidor demais. Caramba, a gente está cansado de falar. O Brasil tem a metade da média da OCDE, que é uma instituição multilateral que pega os países mais ricos do mundo. Na pesquisa, em
poucos países, 32 países, o Brasil está lá no fim. A média é o dobro, como eu falei, o Brasil tem 12% da sua população economicamente ativa, que não é grande, porque tem muita gente desempregada, tem muita gente na miséria, tem muita gente fora do mapa. O Brasil tem a metade da média desses países. Então não tem muito, de jeito nenhum. Outra coisa que eles falam é que servidor público, comparando com a iniciativa privada, ganha muito. Mas eles não fazem uma comparação correta. Tanto é que quem faz a comparação é o Banco Mundial, que é o autor da PEC 32 de verdade. Por exemplo, eles comparam advogado de empresa de grande porte com advogado público. Advogado do governo estadual, do governo federal. Tem nada a ver, por mais que os dois sejam formados em direito, a atribuição de um e a responsabilidade de um é muito diferente da do outro. Eles comparam o auditor fiscal da Receita, seja federal, estadual, municipal, com o analista contábil de empresa privada. Também não tem nada a ver. Um analista contábil de empresa privada não tem a responsabilidade de fazer uma análise, fazer uma auditoria das contas de uma multinacional que atua no Brasil. Então, nós temos muita diferença. Eles comparam, para vocês terem uma ideia, um analista administrativo de uma agência reguladora que cuida de toda a administração da agência em nível nacional, com um analista de recursos humanos, que eles chamam de business partner, de uma empresa de grande porte. Não tem nada a ver. Não é o rótulo que vale, é o conteúdo. E os conteúdos não combinam, não tem como comparar nem a atribuição, muito menos a remuneração. E outra coisa, o que a CNI coloca como percentuais comparando servidor federal com a iniciativa privada, servidor estadual com a iniciativa privada, são tão falsos, tão mal montados, que nem a fonte dos dados deles, que é o estudo do Banco Mundial, dá aqueles números. Os números, a gente pode olhar. Em outubro do ano passado, num evento na Câmara dos Deputados, foi entregue o relatório do Banco Mundial. Não são os números que a CNI apresenta. Ela manipula, ela altera na maior cara de pau e vai para a imprensa dizer que aquilo ali é verdade. Que verdade? Mostra o estudo do Banco Mundial que apresenta aqueles números. Não é aquilo, é diferente. Eles pegam dados do FMI, comparam coisas diferentes e dizem que o resultado é aquilo que eles querem que diga. Como dizem as pessoas, tem um amigo meu que é economista que diz, sob tortura os números dizem qualquer coisa. Não tem como. Então, rapidinho para a gente fechar. Servidor público atual. O que vai acontecer? Primeira coisa, depois da reforma, desaparece o regime jurídico de servidor público, não vai ter mais. Teremos novas leis, regimes jurídicos novos para os novos servidores e a substituição dos atuais regimes jurídicos de servidores estaduais, federais e municipais por novos regimes jurídicos, que obviamente não serão únicos. Os regimes jurídicos que virão para nós servidores atuais, que a partir da PEC seremos os servidores antigos, não terão concurso, não entrará mais ninguém, o que na prática coloca 100% dos nossos cargos em extinção. Nós vamos ficar numa balança onde a quantidade de aposentados e ativos chega igual, em muitos lugares já está, e começa a ficar mais aposentado, mais pensionista que ativo. Pergunta boba. Qual o poder de pressão? Os aposentados e pensionistas vão fazer greve, vão fazer manifestação. Manifestação pode fazer, mas não faz greve. Esse é um dos motivos da reforma, tirar a força de mobilização dos servidores públicos. Virão os chamados cargos típicos de Estado. E aqui a primeira observação, não é carreira típica de Estado. Muita gente mantém a nomenclatura atual. Hoje são carreiras típicas de Estado. Por exemplo, a Polícia Federal, Polícia Civil, são carreiras típicas de Estado. A partir da reforma, não serão carreiras, serão cargos. Então, eu posso ter um delegado sendo cargo típico de Estado e o investigador da Polícia Civil não sendo. Ou seja, ele não terá estabilidade de direito. Vai ter uma estabilidade que eu já falo. Mas não serão mais carreiras, serão cargos. Então, numa carreira, a Receita Federal hoje tem 2 cargos. Pode um ser, o outro não ser. A Polícia Federal tem 5. Pode um ser, 2 serem, 3, mas não serem os 5. Ou pode ser os 5, vai depender do que já está acontecendo nos bastidores de algumas entidades sindicais que representam carreiras típicas de Estado, irem atrás do pessoal do governo
para tentar negociar e falar o seguinte: ó, tudo bem que você vai ferrar com todo mundo, mas tenta garantir o meu cargo como típico de Estado. Estabilidade. Eles dizem, Bolsonaro falou isso, que o servidor atual não perde estabilidade, nem vai ter seu salário interferido pela reforma. É mentira. Por exemplo, dizem os que defendem a reforma que, assim como os novos cargos típicos de Estado, os atuais servidores terão estabilidade, do mesmo jeito. O que eles querem dizer com isso? Só pode ser demitido por decisão judicial. Isso é verdade, os dois. Pode ser demitido resultado de um PAD. Também é verdade. E podem ser demitidos por avaliação de desempenho insuficiente. Também é verdade. Então, tem diferença? Tem. Tanto na avaliação de desempenho, quanto numa outra coisa que não está ali, que é a possibilidade de, seguindo o artigo 169 da Constituição, demitir servidor por necessidade de redução de gasto público, a PEC procura alterar o artigo 247 da Constituição, dizendo que, no caso das leis que vão regulamentar a PEC, tratando da demissão por insuficiência de desempenho e tratando da demissão baseada no artigo 169, que é ligado à Lei de Responsabilidade Fiscal, os ocupantes de cargo típico de Estado terão critérios e tratamentos diferenciados. Ué, se um vai ter tratamento diferenciado, significa que ele vai estar mais protegido que o outro. Então, não tem estabilidade igual para o atual servidor e para o novo servidor. Rapidinho, nova estrutura remuneratória para os novos e para os atuais. Acaba a estrutura remuneratória atual, ela passa a ser por avaliação de desempenho variável. Se você é bem avaliado, você pode receber sua remuneração cheia. Se não for, você pode passar um período, seja 6 meses ou um ano, recebendo 80%, 70%, 75% da sua remuneração, porque a sua avaliação não foi suficiente para você receber a remuneração cheia. Essa é a proposta que está no relatório do Banco Mundial e é isso que está nos projetos de lei que virão depois da PEC. O desenvolvimento na carreira, que a gente fala hoje. Eu entro e eu tenho duas formas de progredir. Eu posso, por avaliação de desempenho, acelerar o meu desenvolvimento na carreira, posso chegar no topo da tabela antes da hora de aposentar, mas eu tenho aquela evolução por tempo de serviço. Isso desaparece, vai ser exclusivamente por avaliação de desempenho. Significa o seguinte: se eu sou bem avaliado, eu vou no tempo normal. Se eu for avaliado mediano, eu posso ir mais devagar. Eu posso chegar ao limite de estacionar na tabela remuneratória e correr o risco de chegar aos 75 anos para aposentadoria compulsória e não ter chegado no topo da tabela do meu cargo, por exemplo. Vai ser assim o desenvolvimento. Redução de jornada com redução de remuneração. A PEC 186, a PEC 188 e a PEC 438 de 2018 do deputado do DEM do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, vão poder, baseado na economia, nos limites de gastos, reduzir jornada com redução de salário. O que tem de diferente aí? Além disso, está dito na PEC 32, os cargos típicos de Estado não vão passar por isso. Eles estão livres, tanto do que diz a PEC 186, quanto do que diz a PEC 188, quanto do que diz a PEC 438. Não vai ter redução de jornada com redução de salário para ocupante de cargo típico de Estado. E quem são os cargos típicos de Estado? São pessoas que vão trabalhar em atividades como polícia, receita, diplomacia, advocacia pública e mais um ou outro. E não significa que todo mundo daquele órgão vai virar cargo típico de Estado, como eu falei anteriormente. Eles vão extinguir boa parte das carreiras. Por exemplo, na área federal são 270 aproximadamente. Eles querem fazer isso virar 20. Eles vão fundir. O pessoal que estuda física sabe o que é isso. Você começa com um elemento leve e vai fundindo até chegar no elemento mais pesado. É o que vai ser feito. Eles vão fundindo carreiras e boa parte não vai ter carreira nenhuma, vai ficar no chamado carreirão. E quem vai ser esse povo? Principalmente o pessoal da área administrativa. Pegar duas áreas, a área de logística e a área de gestão de pessoas. Eles dizem o seguinte: o estatuto do servidor é um só. Então, você pode estar na secretaria A, amanhã na secretaria B, depois de amanhã na secretaria C. Não é a mesma lei para todos os servidores do Estado? Não é a mesma lei para todos os servidores federais? Então, quem entende de recursos humanos pode trabalhar em qualquer órgão.
Ao invés de fazer concurso, se aposentam 2, 3 daquele órgão, tira um daqui e bota ali. Enquanto não bota um temporário, enquanto não bota um terceirizado, enquanto não bota um comissionado. E com isso vai tendo a mobilidade dos servidores. Acúmulo de cargos. Hoje você tem um percentual federal, vários estados têm, e os principais municípios também, um percentual dos cargos de chefia tem que ser ocupado por servidor de carreira. Desaparece isso. Pode até um servidor de carreira ocupar, mas não vai ser a praxe, não vai ter nenhuma regra, vai ser só se o prefeito quiser, se o secretário quiser, se o governador quiser e tudo mais. Fechando, os novos servidores, os típicos de estados eu já falei, vão ter essa estabilidade um pouquinho melhor, agora com detalhes, vão poder acumular cargos, inclusive com a iniciativa privada, desde que seja professor ou profissional de saúde. Porque hoje está dito 2 cargos está na Constituição, professor ou profissional de saúde, cargos. Na proposta deles não está dito isso. Na proposta deles está dito que vai poder ter atividades remuneradas. Pode ser setor privado, por exemplo. Cargo por prazo indeterminado. Vão ser os atuais servidores numa nova roupagem, sem estabilidade. O prazo indeterminado significa que a qualquer momento a pessoa pode ser mandada embora, independente de bom desempenho, independente de ser um excelente servidor. Basta, por exemplo, que aquela unidade onde o servidor trabalha seja terceirizada, seja entregue a uma organização social ou seja fechada. Servidor que tem estabilidades atuais vão ficar encostados, podendo ficar em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Quem não tem são esses novos por prazo indeterminado, é rua. Pode ter 1 ano de casa, 2, 10, não importa. Demissão sumária. Detalhe, não tem FGTS. Estão discutindo a possibilidade de concurso dele em 2 etapas. Não adianta 2 etapas. Eles vão usar a primeira etapa para botar 150 pessoas trabalhando, avaliando essas pessoas. Aí, quando termina aquela primeira etapa, eles dizem assim, desses 150, na verdade, como está no edital, nós precisamos apenas de 80, então o restante, os 70, nós vamos mandar embora. A pessoa passou um tempo ali, passou 1 ano, passou 2 anos. E detalhe, Paulo Guedes já falou, tanto para cargo típico de Estado quanto para prazo indeterminado, não quer dizer que seja 2 anos o tempo da primeira etapa do concurso, pode ser mais. Ele sugere que, em alguns casos, seja 5 anos. Aí a pessoa faz um concurso, fica 5 anos trabalhando ali, e de repente alguém fala, olha, você não foi classificado entre os primeiros, tchau, muito obrigado, tente outra vez. Esse é o futuro do novo servidor público. Os chamados cargos de liderança e assessoramento, 100% nomeação política, porque os critérios serão definidos por chefes de poder ou aqueles que o governador, o prefeito ou o presidente da República determinar. Por exemplo, na União pode ser ministros, podem ser presidentes de fundações e autarquias, ou pode ser uma regra geral que depois entra no detalhe de cada órgão. Nos municípios serão os prefeitos que vão definir. Ou seja, você está dizendo o seguinte, quem vai tomar conta do galinheiro são as raposas e elas, além de tomarem conta, só elas vão segurar a chave. Vão ter possibilidade de acumular cargo, o que significa, olhando ao inverso, que se uma pessoa que ocupa um cargo de liderança e assessoramento pode acumular cargo, eu estou querendo dizer que um servidor público pode ocupar também um cargo de liderança e assessoramento, por indicação política, não por qualificação. Por fim, o prazo determinado é o novo nome do temporário. Só que o temporário hoje, ele entra em situações excepcionais, tipo calamidade pública, catástrofe, qualquer coisa assim. Eu acompanhei um período de intervenção do governo federal no Rio de Janeiro por problema na saúde. Eu fui para o Rio, inclusive, acompanhar pelo Ministério do Planejamento. E ali a gente contratou temporário da área de saúde para uma calamidade na saúde. Agora, se aprovada a PEC, eles vão poder contratar temporário para tudo. E, como eu disse no início, inclusive para substituir grevista. Vai poder ter temporário? Exemplo, INSS. Tem processo demais. O que eu faço? O INSS está, quero concurso, quero concurso, quero concurso. E qual é a proposta deles? Temporário, temporário, temporário. E o detalhe, o INSS não há intenção de ter concurso nunca mais. A ideia é fechar o INSS e privatizar a Previdência Social. Não é por acaso tem 1.560.000 processos parados,
com o INSS, tendo 40% menos da sua força de trabalho que tinha 2 anos e meio atrás. Então, eles vão poder contratar temporário a hora que quiser, para o que quiser, e na hora que eles fizerem o chamado contrato de gestão, que uma empresa privada ou uma pública assumir uma atividade do outro, ela vai ter liberdade para contratar. É a substituição da mão de obra do servidor por temporário. E aí acaba um temporário. O temporário não vai poder ficar muito tempo, ele já sabe o dia que vai embora. Tá bom, mas ele sai, entra outro, e fica naquela rotatividade. E não tem memória, não tem acúmulo, não tem experiência, porque os servidores médicos eram muito poucos e todos eles com a faca e uma espada, ou melhor, uma espada em cima da cabeça. Por fim, o vínculo de experiência. Eu me recuso a chamar isso de vínculo, porque é justamente aquela pessoa que está na primeira etapa do concurso público dos outros 2 cargos, ou típico de Estado ou por prazo indeterminado. Se é primeira etapa de concurso, me desculpe, isso não é vínculo, é temporário. Tem data e validade para acabar. Quando acabar, ou ele é aprovado e vira servidor, ou ele é dispensado sem direito a nada. Então, não é vínculo, esse vínculo de experiência. Eu chamo isso de exploração de mão de obra barata, porque essas pessoas vão ter salário congelado por 2 anos ou mais, sem saber se depois estão escolhidas, porque não necessariamente é prova escrita, é um processo de avaliação, para virar servidor. No caso do cargo típico de Estado, ainda é pior, porque depois de, no mínimo, 2 anos com salário congelado, com aquela insegurança se vai virar servidor ou não, ele ainda vai ficar mais 1 ano, depois de terminado o concurso, trabalhando como servidor sem direito à estabilidade, que ele só vai adquirir depois de 1 ano. Então, esse vínculo de experiência, me desculpe quem acredita nisso, isso não é vínculo, não tem nada a ver. Fechando, que eu já estourei meu tempo e muito. As próximas fases depois da PEC. O que a gente vai ter? Projetos, como eu falei, de lei complementar e de lei ordinária, tratando de gestão de desempenho, o que eles chamam de consolidação de cargos e funções, ou seja, baseado na nova PEC, como ficam os cargos atuais. Consolidação é unificação de regras, não necessariamente de normas de funcionamento. Teremos diretrizes de carreira. Aí vem o medo. Vai fundir tudo, vai acabar com as atuais carreiras. E vem um projeto de lei específico de ajuste no Estatuto do Servidor. Isso aí vai ser um projeto de lei ordinária federal e terão projetos de lei ordinária estaduais e municipais. Por isso eu falo, cuidado com o vereador que você elege, que é ele que vai votar nisso. O que mais? Terceira fase, projetos de lei tratando do novo serviço público. O que chama de novo serviço público? Diretrizes gerais de gestão de pessoas, como tratar o funcionalismo público a partir da emenda constitucional. Política remuneratória de benefícios, organização de força de trabalho, desenvolvimento, que é aquilo que eu falei, os critérios da pessoa evoluir na carreira, critérios de ocupação de cargos de liderança e assessoramento, novo marco regulatório, e aí aquilo que eu falei, direitos e deveres do novo servidor público. E aí tem uma coisa que me preocupa muito. A senadora Cátia Abreu falou num evento do IDP, que é um Instituto de Direito Público aqui em Brasília, criado pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Eles estão, já saiu até na imprensa, assim, meio sem chamar muita atenção, com a proposta de criar uma organização independente. O pessoal mais antigo, quem não é mais antigo já ouviu falar também, que já existiu um do governo federal chamado DASP, que era Departamento de Administração, que cuidava de servidores públicos. Eu fiz concurso público através de uma prova promovida pelo DASP na época, que não quer dizer que eu seja velho, não é que eu peguei o finalzinho. Mas, enfim, vai ter uma instituição num formato de agência que não será composta exclusivamente por pessoas ligadas ao serviço público. Eles dizem que tem que ter alguém da sociedade civil, e aí preocupa muito, que vai ser a responsável, esse órgão vai ser o responsável por decidir. Aquele servidor que está sem lugar para ficar, eles vão decidir onde coloca. Eles vão decidir os critérios de avaliação de desempenho. Eles vão decidir se dá, como dá, por que dá e quanto dá de aumento para algum cargo específico. Tudo isso centralizado nesse chamado órgão independente no formato de agência com a participação de alguém da iniciativa privada. Isso é a reforma administrativa. E aí, gente, se eles passarem isso, nós,
ficamos praticamente sem trabalho, os novos vão entrar numa situação totalmente absurda e a população vai ficar de fora. Aquilo que a gente viu há um tempo atrás, o pessoal reclamando que o aeroporto parecia rodoviária, pois muito bem, aquilo ali não vai acontecer mais, porque o pobre não vai ter acesso a nada. A universidade vai ser para a elite, para poucos, até porque ela deve ser cobrada no modelo chileno, que você tem duas opções. Ou você paga a mensalidade durante o curso, ou você faz o curso sem pagar nada no modelo FIES e depois que se forma você recebe um carnezinho para pagar todos os 4, 5, 6 anos que você ficou na universidade estudando. Isso vai ser a nova universidade pública. É uma forma de girar para a iniciativa privada, mas também de segregar a sociedade. Quem não tem dinheiro está fora. Quem não pode pagar não entra. Isso é a reforma administrativa. Gente, desculpe ter estendido, eu estourei aí, o que diminui um pouco o tempo de perguntas, mas eu achei que era importante colocar tudo isso. Obrigado.